Olá, eu sou Selma Ferreira do programa Passaporte Imigrante, um programa que quer conversar com os imigrantes no Algarve, conhecer as suas alegrias, as suas dores, conhecer a sua história, conhecer um pouco mais da sua vida no Algarve. Venha conosco, dê seu like, participe, comente, partilhe. Nós queremos estar todos juntos, todos misturados nesse nosso Algarve. Hoje nós temos conosco a Letícia Fauser. Letícia é uma doula. Você sabe o que é ser doula? Você sabe a importância da doula na vida de uma mulher quando ela decide ser mãe? Letícia, seja muito bem-vinda, minha querida. É muito bom ter você conosco e enveredando essa bandeira maravilhosa, né, que é ser uma doula. Fala um pouquinho de você antes da gente falar do ser doula. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, por estar aqui contigo nesse programa maravilhoso. Obrigada. Que faz tantas conexões, né? Exatamente. Tão importante quando a gente chega em outro país, quando a gente chega numa vida nova, criar essas conexões e conhecer um pouco mais de quem já está aqui, de quem já viveu tanto tempo aqui. E tu tem esse acolhimento, né, para receber as pessoas e criar essas conexões. Então, Palavras em primeiro gentis lugar, em primeiro lugar, então, obrigada e parabéns também por essa receptividade sempre. Uma alegria nossa do canal da Connect TV Algarve e uma alegria minha receber você e todas as pessoas que aqui vêm. Minha querida, a Letícia. Então, eu me chamo Letícia, sou brasileira e tenho 42 anos e estou aqui em Portugal, vai fazer 3 anos. Eu sou doula no Brasil, educadora perinatal. E aqui em Portugal também, né? Não deixamos de ser o que a gente acredita e de atuar naquilo que a gente acredita, né? Então, eu sou mãe da Flora, ela é uma adolescente e eu acredito muito, né, que as mulheres, elas merecem um parto respeitoso, um parto gentil, e isso, pela minha própria experiência pessoal, certo. Foi o que justamente me levou para esse caminho, né? Porque eu tive uma experiência muito positiva nesse sentido. Eu tive uma experiência de parto muito respeitosa, muito gentil, e aquilo me levou a um profundo impacto, né? Que foi onde, assim, eu lembro nitidamente de pensar: as mulheres precisam saber disso. Elas precisam saber que esse momento pode ser tão transformador na vida de uma mulher. Porque muitas vezes não é, né? Exatamente. E muitas vezes não é porque, Letícia. Exato. São vários fatores, né, que culminam nessa experiência negativa que algumas mulheres, e muitas mulheres, na verdade, têm, né, que sofrem. Diversos tipos de violência nesse momento, que é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher, na vida de uma família e na vida do bebê. É verdade. Porque esse momento nunca vai se repetir, né? Esse momento, ele sempre vai ser único, por mais que a mulher tenha 1, 2, 3 filhos, mas cada momento desse vai ser único. Não se repete. Né? Então, são vários fatores, né? Assim, eu penso que começa já na falta de informação sobre a vida sexual e reprodutiva da mulher em si. Isso eu falo desde a adolescência já, né? Então, a questão da família, né? Da família. Então é isso. Deixa eu só fazer uma pausa, tá? Porque a gente vai fazendo pausas. Sim. Você me fala em falta de informação. Como é que é a falta de informação? Se a maioria das mulheres, acho que vocês também viveram isso, tem mães, tias, avós, e essas mães, tias, avós, muitas vezes passam o que elas pensam ser informação que auxiliam aquela mulher. Então, quando você fala em falta de informação, talvez você não esteja falando também desinformação? Exatamente, exatamente. A experiência das nossas mães, avós, elas refletem muito na nossa experiência, certo. Né? Então, se a gente não tiver, se a gente tiver realmente assim uma história de mulheres que sofreram
alguns tipos de violências na sua experiência, né? E nesse momento, com todas as informações que a gente tem, a gente não buscar um algo a mais, buscar entender que o momento que elas viveram, né? Mas entendendo que a sua experiência é única e que a gente precisa se preparar, porque a gente tem uma crença de que assim, em certa medida é real, né? Que o parto, eu não preciso fazer nada porque ele vai acontecer. E naturalmente, biologicamente, a gente sabe que 85% das mulheres vai ser assim mesmo. Se elas não forem, se não tiverem interferências, elas vão parir naturalmente. Né, sem intervenção. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. 15% das mulheres a gente sabe que vão necessitar de algum tipo de intervenção. E aí vem aquelas histórias das nossas avós e de gerações antigas de que algumas mulheres morreram no parto, os bebês, porque na época das nossas avós, bisavós, não tinha assistência que existe hoje. E eu ouvi quando eu engravidei pela primeira vez, desde que o mundo é mundo, criança vem ao mundo. Exatamente. Então, nós estamos aqui porque as crianças vieram ao mundo. Então, você está fazendo drama por quê? Quer dizer, eu não tive muito drama, mas há drama por quê? E então o drama, você está nos dizendo aqui agora, que acontece na realidade nos 15%, mas que ganha uma proporção muito grande, que os 15% é aquele que pode dar errado. Isso. Agora, nós temos que entender que hoje, então olha só, a gente tem alguns extremos aí, certo, né? Então a gente tem a época das nossas avós, que elas não tinham essa assistência que nós temos hoje, acesso a analgesias, a própria cesariana, que salva vidas quando ela é bem indicada, quando precisa ser feito. Precisa ser feito. Exatamente. A gente tem esse recurso hoje. Só que nesse processo do parto passar de domiciliar, da época das nossas avós, bisavós, para o hospital, a gente também criou um sistema mecanicista demais, que colocou a mulher sozinha numa sala de parto, sem ninguém que ela conhece, uma equipe que ela nunca viu muitas vezes, um lugar frio, né, um lugar sem aquele calor da casa. Certo. E a gente sabe que o parto, ele é extremamente íntimo. Então, isso também ocasionou problemas, né? Porque a gente sabe que o parto, ele é muito hormonal, então a mulher ela tem que estar se sentindo segura, cuidada, com pessoas que ela confia, num lugar que ela se sente realmente acolhida, né? Para que ela possa se soltar, liberar e deixar o bebê vir, né? Então, também a gente criou um sistema, então, onde essas mulheres vêm todas para o mesmo local. Certo. E aí criou a necessidade de gerenciar isso. Vamos ver, temos quantas mulheres aqui? 10? Então a gente precisa gerenciar. E aí alguns procedimentos, certo, né, para acelerar esse processo. Então a mulher entrou aqui, ela tem hora para sair, esse bebê está demorando muito a nascer. O que a gente pode fazer para dar uma ajudinha? Lógico. Né? E então, isso aí, a gente sabe que quando tu intervém num processo, sempre tem efeitos. Então, a gente tem riscos e benefícios, né? Então, aquilo que às vezes foi para tentar acelerar, para, entre aspas, ajudar, trouxe necessidade de outras intervenções, né? Então, esse que seria o ideal, 15%, muitas vezes acaba... muitas vezes não, que é a nossa realidade, né? Acaba aumentando muito essa porcentagem de mulheres que vão necessitar. A gente chama cascata de intervenções, que é quando começa uma, aí vem outra, aí tem necessidade de outra e muitas vezes realmente termina numa cesariana, que se fosse simplesmente respeitado o tempo daquela mãe, daquele bebê, né? Não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Então você está me dizendo que muitas vezes o arrebentar da bolsa é um primeiro movimento de uma cascata, se não foi dado nenhuma medicação para acelerar as contrações. Então, quando ela é feita artificialmente, tu diz, né? Sim, na verdade, não tem uma evidência científica de que essa intervenção, né, como romper a bolsa artificialmente, tenha realmente um efeito benéfico, porque assim,
O que acontece? Muitas vezes, quando a bolsa rompe naturalmente, para algumas mulheres, né, realmente o processo vai dar uma acelerada, certo, né? Aí o parto ele pode ser mais rápido. Para outras, não. Algumas vai romper a bolsa artificialmente e para a mulher começar a entrar em trabalho de parto vai demorar em até 24 horas, que é o esperado. Em até 24 horas a probabilidade é grande de que a mulher vai entrar em trabalho de parto. Então aquela história de que a bolsa rompeu e tem que sair para o hospital correndo é um mito muito grande. Tem que esperar começar a entrar em trabalho de parto, né? Então, quando se faz isso artificialmente, é com essa intenção. Bom, vamos ver se rompendo a bolsa, o líquido, então, né? Falta do líquido acelera. Exato, e aí vai acelerar o processo. Mas isso não tem uma evidência científica. Muitas das práticas que são feitas hoje, como rotineiras, né? Elas não têm uma evidência que comprove, é simplesmente prática. Então, assim, eu sempre fiz assim, e aí aquilo acaba ficando... E pelo que você disse no começo da sua entrevista, muitas vezes o romper da bolsa pode simplesmente acelerar um processo para ajudar o hospital. Ou seja, para liberar aquela cama um pouco mais rápido. O que a gente fala assim, é que a importância de não chegar muito cedo no hospital, por isso a informação, eu entender, conhecer meu corpo, saber, e quem está do meu lado também entender o processo, para, né, ficar também calmo e tranquilo, para poder justamente ir na hora certa, não chegar nem cedo demais, né, e o bebê, se a minha intenção é parir no hospital, ter o bebê no hospital, também não ir tão em cima, né? Então, é muito importante que tenha essa informação para não chegar muito cedo, porque é aquilo que eu comentei antes, né? A gente tem até uma frasezinha, que é assim, chegou no hospital, tu tem hora para sair, né? Porque existe todo um contexto ali de gerenciamento daquelas salas de parto, né? Ok, isso é interessantíssimo, né? Então, como é que você trabalha com a mulher no início? Como é que você começa a divulgar essa informação? Como é que a mulher pode ter acesso a essa informação se, normalmente, a gente está numa rede já feminina, de mãe, de tia, de irmã? Eu falo de 85% da população. Nós sabemos que muitas mulheres, como muitas vezes é o caso de nós imigrantes, foi o meu caso, eu engravidei longe, a maior parte da minha gravidez eu passei longe, sem rede feminina, né? Assim, aquela coisa da mãe, da tia, da irmã, daquela experiência familiar, onde nós, algumas vezes, eu digo algumas vezes, nos sentimos mais acolhidas. Então, como é que funciona isso? Eu não tenho acesso a essa informação. Como é que você como doula, vamos supor que nós estamos num universo onde a doula existe, tá? Porque a doula não é conhecida, você conhece. Tem muita gente que não conhece, né? Nem sabe que esse processo existe. E nem os hospitais recomendam, nem os ginecologistas recomendam. Ninguém fala nisso. Não se fala muito na doula. Então, como é que vocês, partindo do pressuposto que você existe no universo do dia a dia, na realidade das mulheres, como é que você começa isso? A gente oferece, né, tanto questão de rodas de conversa, mas quando a gestante, quando a mulher grávida, né, ela engravida, a primeira coisa, então, ela começa, claro, a procurar fazer o seu acompanhamento, né? E aí, em seguida, algumas mulheres sentem necessidade as que realmente já conhecem a doula, sentem necessidade inicialmente já de contatar e começar a conversar e ver quais doulas existem na região que ela mora. Certo. Né? E aí começa a conversar, a gente marca um café, marca uma conversa, e aí, porque a doula tem muito assim da conexão, né? Então, tu vai te conectar mais com uma outra mãe? Uma doula, não, uma doula X, a outra mulher vai se conectar mais com a outra. Então você está falando em conexão de pessoa com pessoa. Exatamente. A doula tem muito isso, por quê? Porque a gente cria uma conexão mais profunda do que outros profissionais da saúde. Certo. Né? Ela tem não é família, não é amiga, mas também não é aquela distância do profissional de saúde que tu tem 3, 4 contatos, às vezes, durante a gestação. Certo. Então, a doula, ela tá mais próxima, ela tá nesse intermediário.
E aí, então, a gente faz esses primeiros contatos, né? E aí, quando a gestante realmente, assim, nos contrata, né? Então, a gente começa um processo de educação perinatal. Então, marca encontros, workshops, com temas variados que tanto na questão da gestação e do parto em si, como do pós-parto, porque a doula também está presente no pós, né? Importante, né? Exatamente. E também como, assim, auxiliar na questão, assim, das dúvidas, das inseguranças. A doula é aquela que atende a mulher 2 da manhã, 11 da noite, ela, domingo, a gente tem essa disponibilidade. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas acham assim, mas contratar uma doula é muito caro, né? Ou não colocam como prioridade, às vezes colocam outras prioridades, né? Por exemplo, às vezes uma prioridade maior pode ser comprar um quarto X, né? Mas é isso, né? A disponibilidade que a doula tem é muito grande, né? Então, a gente está pronta para dar esse auxílio, ou esse primeiro auxílio, até muitas vezes de sugerir, claro, que a mulher vá fazer consulta. Não, isso aqui realmente seria importante que tu, né, fale com o teu obstetra, fale com o profissional de saúde que está te acompanhando, né? Então, às vezes, até esses alertas, assim, a gente também tem porque a doula, ela tem o conhecimento técnico, mas ela não é responsável pela parte técnica. Isso é muito importante falar. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que a doula é uma parteira, e não é. A gente precisa realmente deixar isso bem separado. Então, existem doulas que estão no auxílio emocional, o auxílio prático no sentido de explicar para a pessoa o que ela é, mas isso não impede que a mãe vá procurar um ginecologista, que encontre uma parteira e que faça o resto do procedimento. Ela é uma rede de apoio, é uma fonte de apoio com altos conhecimentos do que acontece com a mulher, do procedimento técnico da mulher, quando um médico fizer uma proposta, a mulher pode discutir isso com a doula, que a doula entende do que está se falando, mas ela não é responsável por isso. Exatamente. Ótimo. Agora eu queria te fazer uma pergunta que é muito nos dias de hoje, ou sempre foi, né? Eu vou usar uma palavra que para mim é uma palavra pesada: o julgamento. O julgamento é algo muito difícil. Nós, na sociedade, muitas vezes temos medo, vivemos no medo do julgamento. Medo de eu ser julgada porque eu decidi ser mãe, porque eu decidi não ser mãe, porque eu decidi dar o peito, dar a mama, né? Porque eu decidi não dar, porque eu decidi fazer cesariana, porque eu decidi não fazer. Então, existe uma série de fatores que às vezes influenciam. Eu gostaria que você deixasse claro para os nossos ouvintes e ouvintes, os homens e mulheres que nos ouvem hoje, como é que funciona dentro da doula essa questão do julgamento? Quer dizer, a mulher está livre de tomar qual que seja a decisão e a doula está ali apta e pronta a respeitar qualquer decisão da mulher. Cesariana, amamentar, ter baby blues, que não é uma decisão, que é um fator hormonal na mulher, né? Como é que a doula se posiciona, né, diante dessas dúvidas e desses questionamentos que são válidos e que ocorrem a 100% das vezes? Sim. É sempre uma medida, sejam por razões físicas e de saúde, porque às vezes acontece, sejam por razões emocionais e morais. Como é que é o julgamento na doula? Sim, primeiro é importante falar que quando tu fala da questão de buscar a parteira, buscar um obstetra, a doula, inclusive, eu só quero deixar isso bem grifado, porque a doula, ela justamente, se a mulher não estiver fazendo um acompanhamento nesse sentido, a doula provavelmente não vai acompanhar essa mulher, tá? Porque a partir do momento que tu tá acompanhando uma mulher que não tem nenhuma assistência, a responsabilidade é tua. E a doula não tem essa função e ela não vai abraçar isso. Isso é muito importante. Né? Então, para deixar bem claro, assim, porque isso, às vezes as pessoas confundem muito com parteira, que eu vou só contratar uma doula e não vou contratar um médico, não, né? Só para deixar isso bem claro antes. E aí, quando tu fala na questão de julgamentos, né, na questão de respeitar as decisões da mulher, é muito importante a gente fala sobre decisão informada.
Então é isso, né? Tu ter as informações primeiro, o que dizem as melhores recomendações internacionais, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, outros órgãos internacionais de boas práticas, okay. Né? Então, e oficiais? Oficiais, né? Então, junto com isso, né? Aí sim, a questão da decisão, isso é decisão informada. Eu tenho as melhores evidências, as melhores práticas, e aí eu também vou decidir, na minha experiência pessoal, o que eu gostaria, né? O que eu gostaria que eu viver, como eu gostaria que fosse essa minha experiência, né? Então é isso, é um tripé. E aí junto com o profissional que está te acompanhando também, né? Entender, conhecer esse profissional, se esse profissional está aberto a essas boas práticas e aberto àquilo que tu deseja, né? Então é esse tripé, né? Que aí a gente fala então a decisão informada, né? E a partir com decisão informada, com certeza a doula vai respeitar as escolhas da mulher, né? Aquilo que assim, o parto ele tem ele não é um processo que a gente consegue controlar, não, né? Então a gente prepara muito. O controle da mulher. E é isso que eu acho que causa muita insegurança em muitas pessoas, sim, né? Porque eu não sei quando ele vai ser, a hora que ele vai ser, a forma que ele vai ser. Para mim, né? Foram 3 momentos. Eu tenho 3 filhos. Foram 3 momentos de grande loucura. Porque era estar no meu corpo e ter a noção que o meu corpo não me pertence. Exatamente. Naquele momento, o processo fisiológico em si a gente não controla. Não. O que a gente consegue controlar? As emoções. O nosso estado emocional e também assim, então, se nós estamos, e quando eu falo nós, na verdade, o casal ou a gestante quem ela escolheu para acompanhar ela. Né? No caso, alguém próximo dela, não falo daí nesse caso da doula, né? Seja um marido, seja uma amiga, mãe, quem for, quem estiver ali com ela nesse momento, né? Então, por isso que eu falo assim, o parto, às vezes as pessoas pensam, a gente está aqui numa conversa sobre parto. Então, isso aqui é assunto de mulher. Não, é assunto de todos. Lógico. Né? É assunto de toda a humanidade, inclusive, porque todo mundo nasceu, né, de um útero de uma mulher. Então é assunto que deveria ser interessante para todo mundo. Lógico. Né? Isso eu concordo com você mesmo. Eu acho que isso é extremamente importante. Exatamente. E a questão assim a questão principalmente dessa pessoa que está junto com a mulher ter informação. Estar preparado. Então, quando a gente faz essas rodas ou encontros, workshops com temas sobre parto, pós-parto, a gente frisa muito porque na verdade... Quem acompanha a mulher tem que estar ali ao lado. Exato. E assim, o único trabalho da mulher é ela se entregar para essa experiência. Claro, né, tem todo o entorno que nós falamos, que ela precisa se sentir cuidada, etc. Mas o único trabalho dela é se entregar para essa experiência. E dessa pessoa que está com ela, seja o marido, seja uma amiga, seja a mãe, quem for que ela escolheu para estar ali com ela, essa pessoa, a responsabilidade é todo o resto, né? Então, é ela que vai olhar desde a questão de como está o ambiente, de como pode tá cuidando melhor da gestante, né, da grávida, da mulher, né, da sua parceira. Então, como ela pode estar sendo melhor cuidada, né, seja desde temperatura, desde iluminação, desde saber o que fazer para poder ajudar, Nossa. Desde uma massagem e etc. Né? Isso é muito incrível, porque nos dias de hoje, onde nós falamos muito da independência da mulher tomar o seu lugar, e toda discussão que é muito válida, né? Tem que ser comedida não, tem que ser medida, tem tudo 2 pesos, 2 medidas, não comedida. Peço desculpas por isso, mulheres. Mas você falar que a minha única responsabilidade é cuidar da minha gestação e eu deixar o controle do resto para os outros, é um movimento bem interessante, eu vou chamar de interessante, por isso que eu acho que às vezes as pessoas têm medo, né? E talvez seja aí o mistério e o segredo que a gente tem que aprender a ceder, a gente tem que aprender a deixar o outro cuidar, que é uma das maiores reclamações do dia do homem moderno, é dizer, a mulher ainda não me dá espaço,
não me dá espaço para cuidar da criança, ou estamos chegando lá, essa geração que está vindo agora é maravilhosa, já vemos muitos homens cuidando dos filhos, trocando fralda, levando para cá, levando para lá, acordando de madrugada, tomando conta mesmo, a mãe indo trabalhar e o pai ficando em casa, esse processo já existe, ainda bem. Eu acho que o segredo está na justa medida, e eu gostaria assim de fechar, porque a nossa conversa está boa demais, e se eu enveredar em outro assunto a gente não para. Então, eu gostaria de pedir para você uma mensagem, justamente uma mensagem do que nós falamos agora, do julgamento, uma mensagem que esteja envolvida nesse nosso último aqui, o julgamento das pessoas e a postura da mulher, de simplesmente ter que deixar ser grávida, deixar-se engravidar completamente e permitir que outras pessoas controlem, e as outras pessoas que vejam isso não como um controle sobre a pessoa, mas como uma participação, eu acho, nesse processo, para que elas estejam mais juntas, né? Eu acho que eu já estou mandando uma mensagem. Já mandei uma mensagem, a minha está dada. Agora eu queria a mensagem da profissional da doula. Sim. E por favor, minha querida. Sim, assim, primeiro, só para a gente complementar aí, essa questão de quando a mulher, para ela se entregar e ela sentir confiança em quem está com ela, né, essa pessoa ela precisa estar preparada, lógico, né, porque para ela se sentir segura. Então, sim, eu penso assim que a questão, né, nesse momento é já trabalhar na gestação, né, o final da gestação, quando a mulher ela se prepara já antes, quando ela está buscando todas as opções, né, ela está se informando, o final da gestação ele é justamente um momento para começar assim a se soltar, a fazer exercícios, inclusive um muito legal assim que agora, principalmente chegando o verão, se deixar, por exemplo, boiar numa piscina, né, num lugar seguro, fazer exercícios de entrega, de conexão com a natureza, ir muito em lugares que possa ter essa conexão com a natureza, porque a natureza lembra quem nós somos e ela nos traz muita sabedoria em relação a isso. Né? Então eu acho que é isso, a gente começar a desacelerar um pouco, porque o parto ele é uma passagem, né, para o nosso bebê, e ele é um portal mesmo, digamos assim, ele é um momento único, ele é especial, ele não é um momento comum, ele não é um momento qualquer. Então a gente começar a se preparar mentalmente, fisicamente para isso, mas eu sempre puxo essa questão, então, quem está ao seu lado precisa também estar preparado, e mais, principalmente, né? Então, para você se sentir segura e poder soltar também mais e confiar, também é importante que você escolha uma equipe que você confie já antes, se possível, ou um local que se sinta segura, né? E essa pessoa que vai estar com você, e claro, se puder, né, ter uma doula junto, melhor ainda. É isso. Linda, querida, muito obrigada mesmo. Eu acho que nós tivemos hoje uma entrevista maravilhosa, cheia de informações. Todos aqueles que já viram aquela pequena paródia, que não é uma paródia, e que eu acho que a Letícia trouxe pra gente hoje, a vida da criança, ela vive, nós temos que permitir que a criança viva dentro de nós uma alegria muito grande, porque depois ela vai morrer para esse ambiente para nascer para algo novo. Então, que se o começo da vida dela são 9 meses, 8 meses, o tempo que for de alegria, cuidado e atenção, a gente já ganhou muito e já fez muito o nosso trabalho. Minha querida Letícia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Você é sempre muito bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho e olha, sigam a Letícia, porque ela está fazendo um trabalho muito bonito aqui no Algarve, junto com profissionais do Brasil, junto com profissionais do norte de Portugal também, muitas portuguesas doulas. Então, acompanhe isso conosco, tá bom? Eu sou Selma Ferreira e esse é o Passaporte Imigrante para Connect TV Algarve. Muito obrigada. Tu, talentos unidos em prol do Algarve. Green Valley Restaurante, onde é bom estar. Esperamos por si.